Isso, tá gravando já, viu, Jéssica? Opa, sair da tela. Da parte de revisão de endereçamento, você conseguiu dar uma estudada durante a semana? Tá tranquilo? Como é que tá o assunto? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então a gente pode passar agora. Deixa eu pegar o material aqui, abrir então. A gente pode entrar aqui. Cadê? Aplicação de servidores. A revisão, de certa forma, já tá tranquila, né? A questão. Você conseguiu instalar alguma máquina do VirtualBox? Tentou fazer isso? Conseguiu, não? Você tem alguma instalada aí? Conhece o VirtualBox? Não, ainda não tentei instalar ainda não. Ainda não, né? Não, tranquilo. Aí eu vou passar de forma geral aqui. Deixa eu fazer aquele procedimento de compartilhar a tela que vai ficando tudo registrado. Vocês vão tendo material para poder ver depois. Então, ótimo, a tela está compartilhada, né? Você está vendo bem a tela aí. Ainda está aqui no site, aqui no material que eu te falei. Acho que esse aqui eu não passei lá para o Moodle ainda, mas ele está aqui, está disponível. Eu quero começar hoje, entrar no contexto de endereçamento, né? Não o endereçamento, não fazer o endereçamento, mas agora o que a gente chama de endereçamento automático, né? Endereçamento dinâmico, que é o servidor DHCP. Deixa eu só ajustar um tamanho que fique bom aqui na tela. Esse aqui. Tá conseguindo ver bem aí? Sim. Deixa eu. Apresentação, ótimo. Aqui, ó. Por acaso você já conhece, já ouviu falar do servidor DHCP? Não, ainda não. Ainda não, né? Vamos lá. O servidor DHCP, ele é deixa eu andar aqui. Ele é um protocolo, né? Tanto que esse Pzinho do final está falando sobre o protocolo, então é protocolo de endereçamento de host dinâmicos, né? Protocolo que ele serve para atribuir endereço para as máquinas, né? É através desse protocolo desse DHCP que a gente consegue hoje, que a gente consegue hoje ter isso que a gente chama, né? Não é exatamente a portabilidade, a mobilidade, mas isso que a gente chama de mobilidade, que é você conseguir pegar o seu equipamento, notebook, celular, e você entra numa rede, e só o fato de você se conectar àquela rede, ou seja, fazer o processo de autenticação, de validação, você já consegue configurações suficientes para poder utilizar a rede, né? Inclusive até navegar na internet. Por quê? Porque existe, provavelmente, um servidor, né? Um servidor DHCP configurado nessa rede. O que é o fundamento disso de hoje? É entender o servidor, entender esse método de entrega de endereços, né? E começar a parte de configuração. Nosso tempo para fazer tudo isso é um pouco curto, então algumas coisas, lógico, desse módulo ficam para as aulas gravadas, tá? Mas a princípio, o quê? Entender o protocolo, entender os métodos de atribuição de endereço e configurar o servidor da HCP, que é o básico que a gente necessita. E atribuir o endereço de acordo com o MAC address, ou seja, isso aí é uma coisa que o servidor da HCP faz. Então, o protocolo de configuração de host dinâmico, né, o protocolo que funciona, aí agora a gente já lembra daquela camada, das camadas do modelo OSI, e eu posso dizer para vocês que esse DHCP, ele trabalha, ele atua, né? Ele atua utilizando parte dos elementos da camada 2 e parte dos elementos da camada 3. Por quê? Porque ele vai utilizar, como eu mostrei aqui antes, ele vai utilizar o endereço MAC address, que é o MAC address é um endereço lá do protocolo Ethernet, que é da camada 2,
mas ele precisa atribuir o endereço de camada 3, que é o endereço IP. Então ele, de certa forma, ele vai na camada 2 e na camada 3. Não é problema, porque ele é um protocolo de serviço, né? Então é assim que funciona mesmo quando se trata de protocolo de serviço. É o protocolo de maior utilização para esse fim nas redes de computadores. Então, se você verificar aí, 99,99% das redes hoje tem um servidor DHCP ativado quando se é necessário endereçamento dinâmico, exceto quando se tem endereçamento estático, que isso não acontece, tá? E aí ele oferece essa tranquilidade para o administrador. Pensa o seguinte, um dispositivo entra na rede, ele recebe endereço do servidor. O funcionário, a pessoa administrador do sistema, não precisa atribuir esse endereço para o servidor, para o funcionário, para o convidado da rede, né, para o usuário da rede. Tá? Então, o próprio servidor vai fazer isso. Como que ele faz isso? Existem 4 passos básicos para poder concluir o processo. Existem outros passos, né? Não são só esses 4. Aqui você está vendo 5 passos, mas você vai entender por que eu estou falando de 4. Existem 4 passos básicos para que o processo de endereçamento ele aconteça. Mesmo ele chegando ao final do processo, com o processo de não aceite, né, ele passa por 4 passos. Qual que é o primeiro passo? É o DHCP Discovery, que faz a descoberta, né? Então, o que acontece? Quando eu entro na rede, quando o meu computador entra na rede, quando esse celular, né, deve estar pequena a tela para você, mas quando qualquer dispositivo é conectado, o cabo entrou, eu vou considerar a rede cabeada. Quando você conecta o cabo na rede, o servidor dispara um cara chamado DHCP Discover. E esse DHCP Discover, ele é enviado num formato, né, um quadro no formato de broadcast. E quando eu digo que ele é em broadcast, é porque ele é enviado para todas as máquinas. E para ser enviado por todas as máquinas, mesmo antes de ter o endereço IP já atribuído, porque nesse momento a gente está recebendo o endereço IP. Então, como que eu consigo atingir todos se eu não tenho nenhum meu endereço ainda, que é o que me permite atingir todos? Então é aí que entra a questão de receber o endereço, de utilizar o endereço MAC para isso. Na aula passada eu falei sobre aquela questão de endereçamento, endereço de camada, tudo, e o endereço MAC, que usa uma descrição, né? Ele é descrito em forma de hexadecimal. Em hexadecimal, a gente sabe que o último valor, né, da cadeia hexadecimal é o valor F, considerando que ele vai de 0 a 9, todos os elementos da decimal, 10, e de A a F para completar os 16. Por isso eu tenho uma base 16, né, que é a base hexadecimal. O que é um endereço broadcast